avançando para a segunda-feira, a palavra se fez carne. Os autores colocam que João não começa o seu evangelho utilizando o nome Jesus, ou apresentando o seu papel como Messias, ou o papel dele como Cristo, mas ele começa com o termo grego logos, que pode ser traduzido como palavra ou verbo. E na época em que João escreveu o seu evangelho, havia várias correntes filosóficas que utilizavam o conceito do logos para destacar as ideias de lógica e razão. Uma destas correntes filosóficas era a corrente de Platão, e ele dividia a realidade cósmica em dois domínios: o domínio celestial, imutável, perfeito, e o domínio visível, perecível. Algumas destas filosofias identificavam o logos como sendo alguma coisa intermediária entre um domínio e outro domínio. Mas João usa o termo logos de uma maneira completamente diferente da forma como aquelas filosofias utilizavam. Ele defende que a verdade, o logos, não é um conceito etéreo, abstrato, que flutua entre o céu e a terra, entre o domínio celestial e o domínio visível, terrestre, terreno. O logos é uma pessoa, é Jesus Cristo que se fez carne e habitou entre nós. E eu gosto disso, irmãos. O logos não é um conceito, não é uma ideia abstrata, é uma pessoa que se fez carne e habitou entre nós. O logos é a palavra de Deus. É a revelação de Deus, a qual Deus utilizou para se comunicar, para se revelar à humanidade da forma mais profunda possível. E isto aconteceu com Deus se tornando um de nós. Eu gosto de pensar assim, irmãos. Deus foi mandando mensagens e mensagens, chama um profeta aqui, outro profeta ali, uma revelação aqui, inspiração, mais inspiração. Os autores do Antigo Testamento escreveram essa porção tão maravilhosa, os Salmos, os profetas, a Torá, os escritos de Moisés. E agora então diz o seguinte: bom, já chega de recados, agora eu vou em pessoa, vou me revelar, vou dizer para a humanidade quem eu sou, como eu sou. Aí vem Jesus, que coisa linda. O apóstolo indica, portanto, que este logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Isso aparece no verso 14. Vamos ler o verso 14. Produção, por favor, coloque aí os caracteres. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O destaque que os autores dão para este verso está na palavra habitar. E se fez carne e habitou. O verbo habitar habitou entre nós. Eles mencionam que este verbo no original tem o sentido de armar uma tenda. E ele se remete a Êxodo 25:8, onde Deus, por intermédio de Moisés, disse: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Seria algo parecido: e vou tabernacular, e vou acampar, vou estar entre eles numa barraca, numa tenda. E olha que comparação linda. Da mesma forma como Deus orientou a Moisés que fosse feito um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo, da mesma forma a encarnação de Jesus, o Filho de Deus, assumindo a carne humana e ocultando a sua glória para que as pessoas pudessem estar em contato com ele e serem abençoados pela sua presença. Que pensamento maravilhoso. Eu quero ler aqui uma declaração de Ellen White para encerrar a lição da segunda-feira, que aparece no Desejado de Todas as Nações, página 9, e diz assim: habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento divino tornado audível. Aqui colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.